Olá, primeiro ano! Vamos continuar falando de circo. A professora Hilda hoje vai trabalhar com vocês na página 226 do seu livro. Abrindo o livro, vocês vão encontrar essa imagem aqui, tá? Vamos lá. As atrações do circo, certo? Nessa imagem, vocês vão observar outra vez um outro quadro, uma pintura muito bonita, tá? Essa pintura apresenta atrações. O que seriam as atrações do circo, tá? Esse é um pintor italiano. Essa obra de arte também foi feita perto daquelas outras que a professora já mostrou, em 1891, no final do século XX. Do século XIX, perdão. E o que vocês vão ver aqui? Vamos observar com bastante atenção essa imagem. Ela é uma pintura feita sobre madeira, mas ela é uma pintura não tão definida, ela não tem os traços tão definidos, tá? Mas nós vemos os artistas se preparando para a apresentação. Então, o que nós temos aqui nessa cena? Nós temos o cachorro está com uma coleira enfeitada, olha só, como se ele tivesse o mesmo enfeite, a mesma saia da bailarina, né? Aqui ela está prendendo o cabelo, está fazendo um coque, com certeza. Aqui na parede nós vemos os bambolês pendurados. Aqui nós temos dois palhaços conversando, tá? Nós temos uma imagem dos artistas de circo conversando e se preparando para o espetáculo. Então, esses personagens de circo que nós já falamos de muitos, mas a professora vai escrever aqui no quadro para a gente lembrar quem a gente já conheceu. Então, no circo tem o apresentador, esse apresentador também pode ser chamado de mestre de cerimônias, né? Que ele é o mestre que vai apresentar, vai falar, apresentar a cerimônia. Então, temos o apresentador. Nós temos uma outra figura importante que a professora falou, cuja função é fazer as pessoas darem risada. Ele é o palhaço, tá? Vamos escrever o nome dele lá, palhaço. Aqui nós temos também mais uma figura que a professora já falou em outras oportunidades. Quem é aquele que faz a ilusão, que esconde as coisas, faz aparecer no palco? Ele é o mágico. Aí, além do mágico, do palhaço, do apresentador, nós temos outros personagens. Quem era aquele personagem que a professora falou para vocês, que sobe nos bambolês? Nós temos os acrobatas. Acrobatas, eles trabalham nas alturas, acrobatas. Tá? Então tem o acrobata, tem diversos. Nós temos o malabarista. Malabarista, equilibrista, vamos colocar todos os nomes. Palhaço, que geralmente é equilibrista também. Vocês conhecem todas essas palavrinhas? Vamos escrevendo todas elas lá no nosso livro. Nós temos, além do mágico, nós temos a bailarina. A bailarina também se apresenta, a bailarina. A bailarina é aquela que faz dança, que faz balé. E nós temos, além do acrobata, nós temos aquele que se contorce, tá? Esse é o contorcionista. Então, vamos lá. Contorcionista. Tá? O contorcionista também é um artista de circo. Poxa vida, a professora nomeou alguns deles, né? O apresentador, o palhaço, o mágico, o acrobata, contorcionista, bailarina, equilibrista, malabarista. Qual é a tarefa de vocês? Vocês vão pegar massinha de modelar,
tá? Uma bandejinha daquelas de isopor ou um pedaço de papelão. E esse pedacinho de papelão vai ser o picadeiro que vocês vão fazer. E aí vocês, com as massinhas de modelar, vão escolher uma personagem desse circo, um personagem qualquer desse circo, e vão escolher. Pode ser o mágico, pode ser a bailarina, o palhaço, equilibrista, acrobata, quem vocês quiserem. E vocês vão fazer uma mini figura, uma mini escultura dessa pessoa do circo. Mãos à obra, caprichem bastante e lembrando que no livro de vocês, tá? Vocês têm aqui em cima, na página 227, pessoal, essa realidade aumentada. Outro objeto digital que vocês podem usar para conhecer um pouquinho mais sobre isso. Então, lembrando, o circo, tá? Vocês vão pegar um papelão, ninguém precisa comprar nada caro, comprar material fora. Pode ser também uma daquelas bandejinhas que vem verdura, bandejinha de isopor que vem verdura do mercado, legumes. Põe aquela bandejinha, tá? E aí vocês com a massinha fazem o personagem que vocês escolherem para colocar em cima do picadeiro que vai ser essa bandeja ou pedaço de papelão. E ainda, pessoal, tá? Lá na frente vocês vão ter uma outra coisinha para fazer bem bacana também, tá? Nós vamos ver o personagem da alegria, que é o palhaço, tá? Então, essa imagem, essa pintura tão linda aqui foi criada por um artista brasileiro chamado Cândido Portinari. Ele morou numa cidade do interior de São Paulo chamada Brodowski. E eu tive a alegria de conhecer o museu e a cidade de Brodowski, tá? O museu é a casa do Cândido Portinari, tá aqui a foto dele. Ele tinha um probleminha na perna, ele tinha um defeito na perna, na verdade, um probleminha de ossos, mas ele foi um poeta, um pintor, um gravador, ele fez diversos tipos de obras de arte, inclusive ele gostava muito de pintar o circo, porque o circo era a alegria da criançada, era isso que ele gostava de pintar. Então ele pintava as crianças, os palhaços, os equilibristas, ele pintava todas essas personagens. É bem fácil, a gente pode conhecer quem ele é. Podemos procurar na internet a história de Cândido Portinari, as obras que ele fez, tem obras magníficas, tá? E é um artista brasileiro, já do século XX, muito legal. E aí, vocês têm uma outra brincadeira aqui, diz assim, cadê o líquido que estava aqui? Vocês podem brincar de ilusionistas, seguindo a receita que está na página 229. O mágico é você. Então, depois que você treinar bem a mágica que a professora vai tentar mostrar para vocês e que vocês veem aqui no livro, vocês podem se vestir de mágicos. Arruma um chapéu, que pode ser uma cartola, qualquer um deles, tá? A prof tem aqui um, que ela já até usou. Esse é um chapéu de apresentadora ou de mágica, tá? Então, vocês colocam o chapéu na cabeça. Vocês podem pedir para a mamãe ou para o papai emprestado uma capa para vocês colocarem, porque o mágico sempre tem uma capa, sempre ele esconde alguma coisa por ali. E vocês podem preparar essa mágica que está descrita na página 229. Vocês vão precisar de copo plástico transparente, tá? Na verdade, são só 3 copos. 1, 2, 3. 3 copinhos. Vocês vão pegar uma tesoura sem ponta, pessoal, sem ponta. Se forem usar tesoura de ponta, pede ajuda para um adulto que está próximo de vocês. E vocês vão recortar até essa base aqui, tá? Olha só, difícil, mas vocês vão dar conta. Tiram a parte do copo, tem que tentar, deixa pequenininho assim, certo? Nessa parte do copo que tá pequenininha, vocês vão misturar um pouquinho de tinta amarela ou azul, ou qual é a cor que vocês têm disponível lá na casa de vocês, e vão colocar água, tá? Um pouquinho d'água. Então, vocês vão fazer
uma tinta, um corantezinho amarelinho. Mistura lá. E aí vocês têm aqui a imagem para poderem prestar atenção. Então, pintei a minha água, colori a minha água. Qual é o truque que nós vamos fazer? Prestem bastante atenção. Nós temos um outro copo transparente, tá? E aí esse copinho que tá aqui, ele vai ficar no fundo, tá? Eu vou colocar em cima, certo? Então, esse copinho que nós vamos colocar em cima, tá? Ele vai mostrar para nós, na hora que nós tirarmos, que o mágico tirar, esse copo fica simplesmente sem aparecer, né? A gente vai pensar que o líquido sumiu, que o líquido vazou, sei lá, qualquer coisa que aconteça, essa é a mágica tão bonita que a gente vai tentar fazer em casa. Bem simples, com materiais que a gente tem também, e vocês vão tentar outros truques de mágica. E o nosso assunto de circo vai chegando ao fim, e nós vamos então, para a próxima aula, trabalhar um pouquinho com música. Música também é arte. Queridos, um beijo no seu coração e já tivemos muita marmelada por hora. Um grande abraço.